Olá, segunda-feira, 27 de abril. Nós vamos receber o autor do livro Eni e o Grande Bordel Brasileiro. Lúcio de Mello lança hoje uma reedição da obra sobre a cafetina que fez história aqui na cidade. Você vai ver que o fim de semana teve várias ações de cidadania. População do Jardim Europa recebe mutirão de serviços de lazer, saúde e orientações sobre direitos. Passeata pede punições mais severas para crimes de maus-tratos a animais. Você vai conhecer o projeto Fruto Urbano. Eles plantam árvores e assim transformam lugares abandonados em espaços de lazer. Este sábado foi dia de exercitar a cidadania para os moradores da região do Jardim Europa, aqui em Bauru. Na Escola Estadual Luiz Braga, eles tiveram acesso a serviços de lazer, saúde e orientações jurídicas. Direitos básicos que deveriam ser rotina, mas que às vezes só chegam assim, em iniciativas pontuais, como no projeto Bauru em Ação. Para os pequenos, uma festa com música e dança. Pula-pula sem fim na cama elástica, bola na cesta, desce no escorregador. Uma escola diferente daquela que as crianças frequentam durante a semana. Eu achei legal, porque todo dia a gente brinca aí fora, que é melhor ter brinquedo e brincar todos os dias aqui. É gostoso ficar aqui, aprender mais as coisas. Para os adultos, além de entreter os filhos, a ação é uma oportunidade para se informar. Por exemplo, sobre a dengue. Em mais um ano, com epidemia da doença na cidade, orientação nunca é demais. O que as pessoas precisam saber é que elas têm que eliminar todos os criadouros que existem na casa dela. Não importa se é uma tampinha de refrigerante, se é uma garrafa PET que está aberta, jogada ao relento, é um pneu. O quintal das pessoas precisam estar impecáveis, porque senão a mosquitinha vai nascer ali, pode picar aquela pessoa e picar também muitas pessoas que estão ao redor também. A Mauricéia estava atenta e aprendeu mais uma dica. Sobre essas plantas, né? A bromélia, né? Que guarda muita. Eu não tenho em casa, mas eu acho que não é bom ter, né? Porque, ou se tiver, tem que cuidar todos os dias. Se não pode bromélia, árvores estão liberadas. A Secretaria de Agricultura e Abastecimento distribuiu mudas de espécies apropriadas para calçadas. A oferta aqui também foi de conhecimento com a banca de troca de livros e serviços de orientação para quem não sabe como ter acesso à Previdência. Tem bastante dúvida com relação aos auxílio-doença, com relação ao início da inscrição, como que faz a inscrição. Pode ser feito diretamente pelo site do INSS ou diretamente numa agência da Previdência Social. E a gente orienta essas pessoas a irem até esse local para evitar os atravessadores, que são pessoas oportunistas. A Comissão de Orientação Jurídica da OAB também veio tirar as dúvidas mais frequentes. A grande maioria vem perguntar sobre questões de direito de família, ligadas à pensão alimentícia, guarda de filhos, divórcio e questões trabalhistas. Já aqui, uma parada para dar um tapa no visual. A mãe aproveitou o corte de graça no filho. Ela enxerga neste projeto uma ampliação do papel da escola. Caso que inclui toda a escola, com a família, tudo junto, né? Então eu acho importante. E aprende, né? As crianças aprendem um pouco mais só do que a educação de escola, né? Além da diversão e dos cuidados com a aparência, o projeto oferece o serviço também de aferição da pressão arterial. Neste domingo, que é o Dia Nacional de Combate à Hipertensão, é um cuidado importante para evitar complicações no futuro. A pessoa que tem a pressão alta, ela corre vários riscos, mas principalmente cardíaco, que é um fator de risco fatal, né? A pessoa que apresenta esse problema, ela pode ter um infarto agudo do miocárdio, ela pode ter uma outra cardiopatia e sempre vai ser fatal, além de outras doenças que pode agregar devido ao fato de ter a hipertensão. A pressão da dona Josefa está sob controle. Come comida com pouco sal? Tem algum cuidado desse tipo? A minha comida é sem gordura, mais assada do que frita. Quando eu posso, sempre sobra uma graninha, uma salada, uma fruta. Voluntários de áreas diversas juntam forças com os funcionários da prefeitura para viabilizar o projeto.
Muito do pessoal não tem tempo de estar procurando os seus direitos e nem sabe, às vezes, dos seus direitos. Então, através disso, nós começamos a mobilizar essa ação aos finais de semana para atrair o público da região, para que venha tirar suas dúvidas com os profissionais atualizados. Para este secretário, é uma forma de o poder público se mostrar atuante entre a população menos favorecida. Normalmente, todas essas pessoas, para ter acesso a algum órgão público, eles têm que se deslocar até a prefeitura. Nesse projeto, não, é a prefeitura que se desloca até eles. O critério que a gente usa, a gente procura os bairros mais periféricos da cidade. Aqui você sabe que tem uma favela aqui perto, que é onde a população tem mais dificuldade para estar indo atrás do poder público. Cerca de 100 pessoas participaram ontem à tarde da Marcha de Defesa Animal em Bauru. O ato foi realizado de maneira simultânea em mais de 50 cidades do país. Com faixas e cartazes pedindo punições mais severas aos que maltratam ou abandonam os bichinhos, ficou claro que a luta das dezenas de pessoas que se reuniram neste domingo no Vitória Régia é assunto sério. Teve gente que demonstrou a paixão pela causa de uma maneira lúdica, com pintura e adereço. Outros pegaram a estrada e vieram de cidades da região para apoiar. Foi o caso da Geisiane e das amigas, que fundaram recentemente uma ONG em Arealva. A gente resolveu vir porque a causa animal é algo que vem ganhando muita força e a gente vê assim que é muito cachorro, muito gato, muito animal, na verdade, abandonado e que passa por maus tratos, né? Então a gente vem buscar uma justiça um pouco maior para a causa animal e eu acho assim que a marcha é muito importante para isso, né? Que quanto mais pessoas na causa, mais fácil a gente conseguir alguma coisa. Responsável pela Delegacia de Crimes Ambientais de Bauru, reaberta neste ano por pressão da sociedade, Dinair concorda que as penas brandas contribuem para o aumento da crueldade, não só contra os bichos. Nós sempre falamos o seguinte, que aquele que pratica uma crueldade contra o animal, ele na verdade ele não é um agressor somente de animal. As estatísticas demonstram que ele também é um agressor familiar. Os serial killers também começaram iniciando matando animal. E nós entendemos dessa participação aqui porque as penas são muito brandas realmente. Hoje o agressor de um animal, ele pratica um delito, a pena de 3 a 1 ano, simplesmente uma prestação de serviço à comunidade, uma multa e incentiva ele a praticar esses delitos. Em Bauru, outros pedidos específicos estavam na pauta dos manifestantes. A gente pede também um hospital público veterinário ou pelo menos um posto de saúde comunitário de cães de baixa renda, um abrigo municipal, sem ser o CCZ, que dê para abrigar os animais temporariamente que saem das ruas até que passam pelo tratamento. Então são várias coisas, mas essas são as principais. A marcha partiu do Vitória Régia em direção à Praça da Paz. Os integrantes foram escoltados pelo pessoal da Endurbe e traziam na ponta da língua o grito de guerra que marcou o ato. Eu quero justiça, eu não aguento mais. Tem que ir pra cadeia quem maltrata os animais. Quem presenciar qualquer tipo de violência contra animais ou crime ambiental deve ligar para o 3235-6500. Não é preciso se identificar. Depois do intervalo, você vai conhecer o projeto Fruto Urbano. É um grupo de voluntários que planta árvores frutíferas em espaços pouco aproveitados aqui da cidade. Daqui a pouco, continue com a gente. A Prefeitura de Bauru confirmou que a saída para o esgotamento do aterro sanitário de Bauru vai ser mesmo a contratação de uma empresa privada. Foi publicada no sábado a abertura de licitação para a escolha de uma empresa especializada em prestação de serviços de transporte e destinação final em aterro sanitário. O pregão para definir a empresa será realizado no dia 11 de maio. Agora a gente fala de uma ação de cidadania que se preocupa com a preservação do meio ambiente. É o Fruto Urbano. O projeto começou com um analista de sistemas, olha só, que se incomodou com a falta de árvores na cidade. Ele mobilizou amigos e familiares e partiu para a ação. Em pouco mais de um ano de existência, o grupo já plantou cerca de 700 mudas, principalmente em bairros da periferia de Bauru. A manhã de domingo foi esquentando aos poucos, enquanto o pessoal do Fruto Urbano passava as orientações de como plantar. A terra que está grudada nas raízes da muda,
Essa terra é muito valiosa. Ninguém é especialista no assunto, mas a vontade de espalhar o verde em espaços subutilizados, como este aqui, no núcleo residencial Alto Alegre, na zona norte de Bauru, juntou esse grupo. Fica à vontade, gente, pode pegar. Depois de um café da manhã bancado pelos próprios voluntários, mãos à obra. Das cerca de 50 pessoas que participaram da ação, as crianças surpreendiam pelo domínio do assunto. Eu estou plantando essa muda, né? Aí, para fazer isso, a gente tira o plástico para ela não morrer, faz um buraco, põe ela ali dentro, depois pega a estaca e amarra e põe um pouco de água. Explica para mim que árvore é essa daí? De abacate. Mas como que você sabia? Por causa da folha. Figurinhas de todas as idades trabalharam para frutificar esse espaço que deve virar um parque. Essa é a ideia. Para essa voluntária, a ação educa as crianças na prática. A ideia é que cada plantio tenha mais crianças e quando eles vêm, o plantio fica muito melhor, muito mais alegre e a gente percebe o interesse e a vontade das crianças. Eles, de pequeno, plantando uma árvore, vai fazer parte da formação e da constituição deles como sujeito e vão contribuir cada vez mais. Foi um morador aqui do bairro que sugeriu o local para o fruto urbano. A gente vê as crianças aqui, precisam de um espaço bacana assim para brincar, para correr, um espaço arborizado, né? E aí a gente, com esse espaço aqui grande que existe aqui nessa praça, né? A gente pensou em organizar aqui. E elas adoram assim mexer com terra, né? Depois elas nunca mais vão ver, acho que uma árvore da mesma forma, né? Elas vão querer sempre cuidar. Elas vão pensar em como plantar em outros lugares. Ele trabalha com o idealizador desse projeto, o Miguel. Mesmo com poucos recursos, a iniciativa vem rendendo frutos. O pessoal da Prefeitura, da Secretaria do Meio Ambiente, através do Viveiro Municipal, a gente conseguiu um apoio deles e eles estão fornecendo todas as mudas para a gente conseguiu 100 mudas hoje. As pessoas foram crescendo, chegando, trazendo muda, trazendo ideias de lugares para plantar, doação de ferramentas, de estacas, e o projeto tomou corpo com esse povo, né? Pessoas interessadas em transformar Bauru numa cidade mais verde. Para o secretário municipal de Agricultura, que também veio contribuir, é obrigação do poder público abraçar esse tipo de mobilização popular. Esse aqui é um exemplo vivo da participação da sociedade civil em prol da melhoria da cidade. E, neste caso específico, o plantio de frutas no meio urbano é parte integrante do nosso programa de agricultura urbana. A adesão é mesmo espontânea. A dona Hilda aproveitou a fartura de mão de obra e trouxe uma muda do quintal dela para enfeitar o futuro parque. Faz tempo que eu tenho essa muda plantada ali no quintal, no vaso, né? Então eu vou jogando água, ela vai crescendo e sempre é para mim plantar aqui, né, na praça. Então, como eu estou vendo vocês aqui, né, fazendo plantação, falei, eu vou aproveitar essa oportunidade, eles plantam para mim, né? Gerações diferentes, mas em sintonia com o que esperam das 100 mudas semeadas aqui. Isso tudo é para quê? Para que aconteça o quê no futuro? Que ela cresça e fica bem grande para fazer sombra. O pessoal não tem mais consciência, eles desmatam e pensam que isso vai fazer bem, mas não faz. Eles só estão prejudicando a natureza e o mundo. E o que você acha que vai acontecer com esse espaço aqui no futuro, quando as árvores estiverem bem grandes? Vai se tornar, acho que um bosque, sabe? Vai ter bastante pássaros, frutos e vai ser bom para os próximos, para as próximas gerações, para as próximas crianças que vão vir. O projeto está em busca de patrocínio para custear e ampliar as atividades. Se você se interessou em ajudar e também tem sugestão de uma área onde o fruto urbano possa plantar árvores, entre em contato pela página do projeto no Facebook. É facebook.com/fruto urbano. Vamos saber então se vem chuva por aí para ajudar a regar a plantação do fruto urbano. Os detalhes estão no boletim do IPMET. Olha, hoje a previsão para a região de Bauru é de tempo bom, sem previsão de chuvas, né, com pouca nebulosidade, devido a uma massa de ar que está atuando sobre o estado de São Paulo. Apenas a faixa mais ao leste, região sul, é que ainda continua com a nebulosidade e sem a chance pequena de ocorrência de chuva, mesmo assim em pontos isolados. E no decorrer da semana, nós teremos uma nova frente fria que vai passar
próximo ao litoral de São Paulo, entre quarta e quinta-feira, mas só deverá provocar mudanças no tempo na faixa leste, onde vai ter aumento da nebulosidade e previsão de chuva. As outras regiões não vai ter mudança significativa. E no domingo volta a ter previsão de chuva, porque vai ter uma nova frente fria e essa sim vai atingir todo o estado de São Paulo e deve provocar chuva em qualquer região. Faz sol em todo o estado de São Paulo. A massa de ar seco que predomina sobre a região deve manter o tempo estável também amanhã. Em Bauru, a umidade do ar agora é de 59%. Os ventos sopram a apenas 1 km por hora. Hoje a temperatura variou entre 15 e 28 graus. Nesta terça, a mínima prevista é de 18 e a máxima de 29 graus. E a epidemia de dengue em Bauru não para de crescer. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou hoje 160 novos casos da doença. Agora a cidade tem 2.642 registros de dengue neste ano, com 3 mortes. A Divisão de Vigilância Ambiental pede a colaboração de todos no combate a possíveis criadouros do mosquito. Depois do intervalo, vamos conversar com o jornalista e escritor Lúcio de Mello. Ele está em Bauru para lançar a obra Eni e o Grande Bordel Brasileiro, em versão reeditada com histórias inéditas. Voltamos daqui a pouco. A gente fala agora do lançamento de um livro que foi reeditado e conta uma das histórias mais folclóricas de Bauru, a Cafetina Eni. A gente recebe o autor de Eni e o Grande Bordel Brasileiro, o jornalista e escritor Lúcio de Mello. Lúcio, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. É um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos, né? Porque a noite já está começando praticamente. Boa noite. Lúcio, você está aqui com o livro, né? Conta pra gente, então, o que essa reedição traz de novidade em relação ao primeiro exemplar. Então, além da capa, né? Que a capa agora é do artista plástico Paulo Von Poser, né? Premiado artista plástico paulistano. A capa anterior era da Pink Weiner, filha do Samuel Weiner com a Danusa Leão, então eu fui assim, um privilegiado com relação aos capistas. O livro traz a história de novidade, o prólogo, que eu escrevi um novo prólogo, que eu faço uma relação da história da Eni com a Dama das Camélias, que eu costumo dizer que a Eni é a minha Dama das Camélias, né? E guardadas as proporções de Paris do século XVIII, XIX com Bauru do século XX, né? A Eni era uma cortesã, digamos assim, similar a uma cortesã francesa daquela época, porque ela tinha os bons modos, o comportamento, e ela aprendeu com as madames francesas no bairro do Bom Retiro, né? No começo do século XX. Ela começou a carreira dela com essas madames francesas. Então, ela trouxe para Bauru esse hábito de comandar uma casa, um cabaré, aos moldes franceses, né? Então, a Eni foi uma grande cortesã, né? E o livro traz esse prólogo, onde eu faço essa relação da Eni com a Dama das Camélias. E tem histórias inéditas também nessa reedição. Tem histórias inéditas, fotos inéditas. E, no final, como brinde e aperitivo, 2 crônicas que estão no e-book, porque eu também estou lançando um e-book, que é um livro que você só compra na internet, você baixa na internet, que chama-se Crônicas do Grande Bordel. São histórias inéditas que eu escrevi, são 12 episódios novos, onde eu conto a experiência e relatos de famosos que conheceram a Eni, como Serginho Chulapa, o ex-craque do São Paulo, Palmirinha, o cantor Sérgio Reis, o irmão do Boni, o Guga de Oliveira, o Ciro Batelli, grande empresário, né, que defendeu a abertura dos cassinos no Brasil, que mora em Las Vegas, e outras histórias que mostram como era, bem-humoradas, histórias bem-humoradas, que eu me inspirei em Nelson Rodrigues ali, com títulos bem saborosos, como O Bonitão de Botucatu, que é a história de um médico de Botucatu que infartou no bordel e a Eni queria se livrar do corpo para não ter escândalo, e aí toda a operação e a inteligência da Eni na época para se livrar do cadáver, para tirar o cadáver dali, sem que a polícia ficasse sabendo, para que não houvesse um escândalo e as viaturas policiais não chegassem ao bordel. Então, são histórias saborosas, inéditas, que eu brindo os meus leitores aí, que são responsáveis pelo sucesso da primeira edição do livro, em 2002. E são histórias que foram chegando até você depois da publicação do livro? Depois da publicação, exatamente. A Palmirinha, por exemplo, o pai da Palmirinha era sapateiro das prostitutas. Então a crônica se chama A Filha do Sapateiro. E aí eu conto a história que a Palmirinha me contou
do primeiro encontro que ela teve com a Eni, quando ela foi apresentada a Eni, que ela subia nas árvores para espiar, que a família era vizinha do bordel, então ela subia nas árvores para espiar o movimento, e aí levava a bronca da Eni. Enfim, eu não posso contar tudo, porque senão perde a graça da leitura, né? Mas o outro conto que tem aqui também, que é inédito, é sobre um cantor famoso, que hoje é até deputado, né? Exatamente, um cantor famoso, que a gente até pode dizer o nome, porque ele autoriza, e ele me deu o depoimento, o Sérgio Reis. Né? E ele passou uma situação pitoresca, isso, né, no foi bordel. Exatamente, essa situação pitoresca eu não vou falar, mas enfim, foi o primeiro, ele fez um show diferente, foi a primeira vez que ele fez esse show tão diferente no bordel. Então, para saber que diferença é essa, tem que comprar o livro e ler a história do Sérgio Reis. E, enfim, e ele conta que chorou, o Serginho Chulapa chorou com a Eni numa das visitas, porque a Eni estava já decadente, a Eni reclamou da vida para ele, aí disse que chorou no ombro dele, e ele chorou com ela. Então, ele costuma dizer assim, Lúcio, eu tenho compaixão pelas cortesãs. Não sei o que é, eu tenho uma compaixão imensa pelas cortesãs. O Serginho Chulapa fala, né? Enfim, são histórias saborosas que eu acho que os leitores vão gostar muito, viu? Lúcio, para quem não tem familiaridade com essa história da Casa da Eni, para as novas gerações, você já apontou algumas coisas, mas quais eram os diferenciais? Porque a Eni, ela aliciava essas garotas de programa, mas ela tinha uma relação diferente, ela exigia que essas meninas estudassem, tinha uma coisa peculiar ali, né? A Eni, ela tinha o lado mãezona, e tinha o lado bruxa. Né? Não dá pra gente só falar a Eni era uma santa, era uma mulher maravilhosa. Não, ela tinha o lado bruxa dela, e eu conto na biografia que lado bruxa é esse, quem lê vai ver. O lado realmente de má. Mas o lado bom dela é maravilhoso. Ela ajudava orfanatos, ela ajudava os miseráveis, enfim. E a Eni costumava viajar, às vezes, para aliciar as mulheres. Por exemplo, eu relato na biografia que ela esteve em Jacarezinho. Ela ficava sabendo quando ia acontecer, por exemplo, concurso Rainha da Primavera. Aí ela falava, ali vai ter mulher bonita. Aí ela ia, se hospedava com o chofer dela, ia para Jacarezinho, ela foi para Jacarezinho, no norte do Paraná, se hospedava no melhor hotel e ia assistir ao concurso. Já com o olho clínico dela, ela via, olha, essa é bonita, e ela o foco dela era na rainha, na eleita. Então ela assistia como se fosse uma pessoa da cidade ali, tranquilo. Aí aqui, no dia seguinte ela ia atrás da vencedora. E ela fez isso com a Rainha da Primavera. Ela chegou na Rainha da Primavera e falou, minha filha, vamos lá trabalhar comigo que você vai sair dessa vida medíocre que você tem aqui, você vai conhecer um homem milionário, você é bonita, você vai conhecer um homem milionário e você vai casar, você vai ficar lá 1, 2 meses trabalhando comigo, um milionário vai te tirar de lá e vai te dar um futuro. Então, ela fez isso com a Rainha da Primavera, só que a Rainha da Primavera não aceitou. Ela não quis, então ela não conseguiu convencer. Mas essa era uma das formas que ela usava para aliciar as mulheres. Ela ficava atenta aos concursos de Miss que tinham pelo estado de São Paulo. E quem quiser saber, então, mais detalhes sobre essa história, o lançamento do livro reeditado e do e-book também é hoje à noite, no Shopping Boulevard. No Shopping Boulevard, né, na Livraria Empório Cultural. E a gente vai ter uma surpresa que a atriz Madê Correia e o ator Dan Correia vão estar fazendo performance do livro. A Madê vai ser a Eni e o Dan vai estar de Nicolinha recebendo os convidados. Então, Eni vai estar presente nesse lançamento. Então, é imperdível, né? Eu convido a todos para estarem lá, porque realmente vai ser uma noite imperdível com Eni presente. Tá certo, Lúcio. Muito obrigada por sua participação. Muito obrigado, eu que agradeço. O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau! Thank you.